Dos professores, professoras, equipes gestoras, coordenador pedagógico. Grande prazer estar aqui para falar com vocês hoje. Nesta semana de ATPC da diretoria, nós vamos fazer uma abordagem de um tema de extrema relevância para todos nós neste momento atual, que é o Guia do Ensino Híbrido, que já começou a ser trabalhado há algum tempo pelas áreas, já foi trabalhado em algumas reuniões com a direção da escola, e neste momento nós temos uma proposta para que possamos fazer uma semana de estudos intensivo sobre o Guia do Ensino Híbrido. Nós sabemos do grande desafio que as escolas têm enfrentado, os professores, o quanto é difícil fazer um alinhamento entre o centro de mídias, as habilidades essenciais, os recursos didáticos, todos os materiais didáticos disponíveis. Nós sabemos que, neste momento, é o grande desafio que nós temos em mãos. Além, claro, do distanciamento do aluno, né, de ter que lidar com esse aluno com todas as fragilidades sociais e emocionais do momento. E para isso a gente quer trabalhar, então, fortalecendo essa ferramenta, a partir do ensino híbrido, estabelecido pela SEDUC no seu material de apoio, que é o Guia do Ensino Híbrido. Então, a partir de agora, a gente decidiu aqui, eu estou com os representantes de todas as áreas, para que a gente possa discutir um pouco mais, avançar sobre o Guia do Ensino Híbrido e subsidiar as equipes para que os trabalhos possam fluir aí de melhor forma. Eu vou iniciar conversando um pouquinho com a PCNP de Educação Especial, a professora Sandra, para que a gente possa ver como que essa questão do ensino híbrido também tem transitado na educação especial, as formações que virão, né, os trabalhos que a gente vai desenvolver ao longo deste ano. Professora Sandra, obrigado. Olá a todos, obrigada pela palavra, Miller. Falar de na vertente da educação especial, é muito importante que a gente tenha como prioridade a parceria com os responsáveis dos nossos alunos, ok? É importante também que a gente revisite os registros das para a gente poder entender o que está acontecendo e como é que os nossos alunos estão se encaixando nesse momento de trabalho remoto e trabalho presencial. Então, é importante que as escolas tenham esses registros para que os professores possam entender como é que está sendo essa organização. Okay? Lembrando que no guia é importante a gente ressaltar que garante que os nossos alunos da educação especial possam ser incluídos e eles têm o direito de ser incluídos no rodízio que as escolas estão dando para esse atendimento nessa fase. Sempre de forma a garantir o atendimento dos nossos alunos, público-alvo da educação especial, tanto no presencial quanto no remoto. É importante lembrar que neste período é indispensável que as escolas organizem momentos de trabalhos colaborativos entre os professores das salas de recursos, AEEs, e os professores dos diferentes componentes curriculares, né? Para que as atividades que estão sendo elaboradas e encaminhadas sejam acessíveis e atendam as especificidades de cada aluno do público-alvo da educação especial, né? Então, falar de ensino híbrido na vertente da educação especial, assim como a gente já abordou na formação do dia 28/5, sem a parceria, sem essa interação com a família, é impossível. Então, fica aqui a minha fala para que vocês reforcem esse contato de colaboração entre família e escola e entre os pares, professores especialistas e os professores dos diferentes componentes curriculares.
Muito bem, quero agradecer a professora Sandra. De fato, nosso objetivo em relação à educação especial neste ano é, sim, transitar em todas as temáticas, em todas as áreas, estar dialogando sempre com os professores de sala, para que esses recursos, para que esse trabalho ele seja feito da forma mais integral possível, para que o aluno seja atendido em todas as suas dimensões. É nisso que a Secretaria da Educação acredita, e é isso que nós, como seres humanos, acreditamos. Bom, então, como eu já antecipei a vocês, o nosso grande desafio hoje vai ser trabalhar com todas as áreas aqui conversando, mas pensando num objetivo comum, que é o guia do ensino híbrido. Estou abrindo aqui o arquivo. Sim, bom, estou abrindo aqui, vamos lá. O arquivo abriu, compartilhando a tela. São as questõezinhas técnicas que a gente vai resolvendo. Bom, então como eu antecipei para vocês já, na semana de 7 a 11 de junho, nós faremos uma semana de estudos intensivos com foco no guia do ensino híbrido, tá? Então essa semana tem um objetivo de trabalhar em todas as áreas, as etapas do desenvolvimento desse trabalho, como fazer a articulação entre as habilidades essenciais, com os recursos didáticos, e sempre dialogando esse trabalho com o centro de mídias. Como potencializar esse trabalho, como viabilizar para que isso se faça de fato efetivo. Este vai ser o nosso grande desafio da semana. Bom, então, os objetivos do guia do ensino híbrido, eles são apoiar no planejamento e na organização do atendimento e acompanhamento dos estudantes, levando em conta o contexto de atividades em revezamento e de aulas presenciais e remotas. A gente tem discutido nas últimas semanas, os coordenadores pedagógicos devem ter recebido nos roteiros de acompanhamento formativo dos PCAEs, essa discussão dos planos de trabalho. Então, atendendo a essa demanda que surgiu em relação aos acompanhamentos, hoje a gente vem aqui também para trazer algumas sugestões, tanto nos anos iniciais, quanto no Fundamental 2 e médio, de planos que possam atender essa expectativa. Então, a gente vai dar algumas sugestões, claro que sempre respeitando a autonomia de cada unidade, a realidade que cada unidade está inserida, mas a gente quer trazer algumas sugestões interessantes. Outro objetivo, mostrar caminhos possíveis para inspirar diretores, PCs e professores a atuarem de acordo com as suas necessidades, considerando também suas experiências práticas e histórias em seus contextos. Trazendo, claro, que dentro desse contexto que a gente vive atual, que é super importante, super difícil em questão de saúde pública, mas desafiador para que as crianças continuem aprendendo e continuem recebendo a oportunidade para seguir os seus estudos. Manter e fortalecer o vínculo dos educandos com as escolas e suas respectivas comunidades. Então, também é um dos objetivos do ensino híbrido nesse contexto do guia, fortalecer esse vínculo inclusive de engajamento, de participação. Bom, na sequência do trabalho, agora eu gostaria de convidar, então, a PCNP Viviane, para que a gente possa trabalhar com as etapas do guia do ensino híbrido. Como eu já antecipei para vocês, hoje a gente vai fazer um diálogo, um bate-bola aqui, vamos passar a fala aqui para os nossos colegas especialistas, para que a gente possa debater um pouco mais e trazer essa contribuição para todos vocês. Tá bom? Viviane? Olá, professores, espero que todos estejam bem. Então, dando continuidade à fala do diretor do núcleo, o Miller, né, que essa semana trabalharemos uma questão intensiva sobre o guia do ensino híbrido, que visa aí a proatividade, né? O estudante ele muda o comportamento perante o ensino híbrido,
assim temos um outro perfil de aluno. A sala é ampliada e vai mais além. O público é diferenciado, os horários são diferentes. Segundo pesquisas, é um público que dorme menos que a geração passada. A sala se amplia e existe uma mistura de espaços físicos, virtuais e novas tecnologias. No ensino híbrido, o olhar volta-se para a organização da sala de aula, passando por um processo de reflexão devido à inserção tecnológica. Quando há combinação do que é tradicional e inovador, faz-nos pensar. No guia ensino híbrido, temos o passo 1, 2, 3 e 4. Em cada passo, temos elementos para serem repensados e colocados no plano. Tá? E aí, eu peço a contribuição da PCNP Alessandra, que vai dar continuidade, iniciando o passo 1. Então, pessoal, PCNP Alessandra, tudo bem? Bem-vindos à nossa formação. Então, no passo 1 aí, quando a gente pega o guia, né, a gente já vai lembrar logo das habilidades essenciais aí para o ano de 2021. O que são essas habilidades essenciais? Então, devido aí à pandemia da Covid, né, foi feito um recorte de algumas das habilidades que foram consideradas essenciais para esse ano. Essa priorização, ela vem de acordo para compreender essa situação que nós estamos passando, né? Devido aos impactos que todos estamos aí nas questões pedagógicas, tá? Então, nesse contexto, foi necessário fazer essas escolhas e essas habilidades são trabalhadas por todos vocês durante todo esse ano. A matriz de habilidades essenciais está no Drive, que está aí no nosso material, ok? Então, continuando aí, de acordo, né, com essas habilidades, nós temos as aulas do Centro de Mídias. Essas aulas do Centro de Mídias, desse ano de 2021, elas são elaboradas a partir dessa matriz das habilidades essenciais, ou seja, está articulada a habilidade que tem que ser trabalhada com a habilidade que está sendo trabalhada lá no Centro de Mídias. Assim, é muito importante que as aulas sejam planejadas a partir da mesma matriz de habilidades, tá bom? Então, as habilidades essenciais, que são foco do nosso trabalho esse ano, elas buscam uma consolidação das aprendizagens de diferentes formas, considerando que algumas habilidades também são de anos anteriores. Então, tem as habilidades do ano atual e as habilidades do ano anterior, que são revisitadas também, tá bom? E tudo isso, de acordo com a realidade, o contexto e a modalidade, a proposta pedagógica de cada escola. Então, a gente deixa aí no nosso material o drive de acesso das habilidades, que são as mesmas do CMSP e as mesmas que você deve considerar no seu plano. Tá bom? Então, aí o passo 1, que a Viviane vai falar daqui a pouco, após a minha fala, é definir o sequenciamento dessas aprendizagens, habilidades e competências que deverão ser trabalhadas por todos os estudantes para cada período. Dando prosseguimento, a gente fez aí um exemplo, no caso, essa habilidade é de língua portuguesa, mas poderia ser uma habilidade essencial de qualquer ano série, de qualquer componente curricular, tá bom? E essa habilidade, por exemplo, que foi selecionada aí a título de exemplo, ela está dentro de uma competência da área, que no caso, língua portuguesa, está dentro da área de linguagens. O que é mais importante aqui nas habilidades essenciais? Entender que existe uma progressão entre os momentos presenciais e remotos dos alunos, que a Vivi vai ilustrar mais à frente para vocês, e depois o Alex também vai falar nos anos iniciais. Então, é importante, na definição da habilidade essencial, que você vai colocar e vai desenvolver o seu plano de aula e a sua sequência didática, você perceber essa progressão durante o bimestre, tá bom? Vai, Vivi, é com você. Então, dando sequência na fala da Alessandra, a gente tem aí uma parte, né, a gente recortou o plano e nós colocamos aqui
o campo que se configura aqui as habilidades, né? Vale ressaltar também que essa habilidade nós retiramos do material Aprender Sempre, tá? No material Aprender Sempre de língua portuguesa, nós retiramos essa habilidade essencial. Mas também nada impede de você trabalhar um material Currículo em Ação, onde consta essa habilidade também no Currículo em Ação, na situação de aprendizagem 1, no volume 1 do caderno, e também no Centro de Mídias, onde as aulas ficam lá no repositório, onde é possível você encontrar essas aulas no Centro de Mídias. Então, há essa questão de ter essas aulas já no Centro de Mídias, no repositório, e trabalhando também com o Currículo em Ação, que consta também nesse material. Então, como aqui está selecionado aqui para vocês, esse campo, nós colocamos aqui as habilidades, como foi dito pela Alessandra, a EM 13 LP 52, que é a habilidade do ensino médio que nós retiramos do material Aprender Sempre, também reforçando que poderia ser de qualquer outro componente e outra habilidade correspondente ao componente a ser trabalhado, tá? No segundo passo, o que é importante aqui no segundo passo? Planejar como garantir essas aprendizagens para todos os estudantes. E aí eu passo para a Alessandra, que vai complementar aqui a nossa formação. Então, pessoal, como a Vi falou aí no passo 1, né, a gente está colocando aí como exemplo língua portuguesa. Então, no passo 2, suponhamos que o professor tenha selecionado lá a habilidade que será trabalhada. Então, a pergunta que se faz é a seguinte: como que eu vou garantir essa aprendizagem para todos os estudantes? Então, o guia, ele sugere que o PCE, junto ao professor, defina quais atividades deverão ser trabalhadas num período de até 3 semanas. Por que 3 semanas? Porque aqui no guia a sugestão é de um revezamento de 3 grupos. O A, o B, o C, o 1, o 2 e o 3, enfim. No caso, no guia diz A, B e C. Então, a referência de tudo são as habilidades essenciais, estando atrelado ao cronograma das aulas do CMSP. O guia também apresenta para nós, no passo 2, um levantamento das formas de acesso aos estudantes. Eu não vou entrar nessa questão, porque é uma planilha, e ela é uma planilha de fácil leitura, tá? Quando vocês quiserem, vocês podem entrar lá para fazer essa verificação da planilha. Bom, quando você acompanha a forma de acesso dos estudantes, ou seja, quem tem acesso, quem não tem acesso, quem está remoto, quem não está no remoto, que as escolas, a gente sabe que já tem esse acompanhamento desde o ano de 2020. Aí passa-se ao planejamento das atividades que serão desenvolvidas. Então, com a equipe gestora, apoiando os professores no planejamento dessas atividades que serão indicadas para o remoto e para o presencial. Lembrando que a habilidade a ser trabalhada com os alunos, tanto no remoto quanto no presencial, é a mesma habilidade. Aí a Viviane vai colocar aí, depois de mim, ela volta aí no passo 2, para dar um exemplo, né, de como que isso acontece no material do professor. Porque uma coisa é a gente falar aqui para vocês, olha, isso está no guia. Outra coisa é nós mostrarmos. Então, hoje a gente vai falar do guia e vai mostrar para vocês onde que aparecem, né, esses tópicos que estamos trabalhando. Como a Alessa falou, da questão desse procedimento que nós vamos estar seguindo, de falar do guia ensino híbrido e também articulando com o material Aprender Sempre, a gente coloca aqui para vocês aonde a gente encontra, né, as habilidades que nós retiramos, como eu falei anteriormente, no caderno do professor Aprender Sempre, sequência de atividades 3 do volume 2, né, que é a habilidade M13 LP52. Não irei, nesse momento, me aprofundar nessa habilidade, até porque nós estamos trabalhando com os campos, né, do plano de aula sugerido pelo guia de ensino híbrido, né? Então, essa vertente de mais aprofundamento da habilidade, a gente retornará no específico, principalmente no componente da área de linguagens. Mas, nesse momento, o que nós queremos ressaltar? Como nós preenchemos esse plano de aula e onde nós encontramos no material
que é nos encaminhados, né, proposto para nós estarmos trabalhando com os nossos estudantes, tá ok? Então, no caderno do Aprender Sempre, a gente encontra a habilidade essencial a ser trabalhada, em conjunto com as habilidades de suporte. E aí nós temos aqui o destaque da habilidade. Nesse decorrer, aqui, o plano de aula, que é o quê? Organizar os estudantes em grupo, de acordo com revezamento, definir formas de interação para direcionamento das atividades e papéis dos estudantes. Como nós faremos isso? Então, mostrando aqui para vocês o recorte do plano de aula sugerido pelo material do Guia Ensino Híbrido, a gente tem um campo onde você coloca a data, a semana que você vai trabalhar, né? E aí, consequentemente, você tem a quantidade de aulas a ser pré-estabelecidas para trabalhar tais habilidades naquele momento, e também outros campos que direcionam quais são os grupos que vocês estarão trabalhando. Então, nós temos o grupo A, que é o presencial, e o grupo B e C, que é do ensino remoto. Nesses campos, vocês vão detalhar, né, os procedimentos a serem trabalhados com as habilidades. Então, no presencial, como seria esse preenchimento de vocês? Né? Como vocês trabalhariam, como vocês estão trabalhando no presencial? Então, nós temos também dados e levantamentos de professores e até falas de alguns professores que no presencial eles trabalham tanto com o aluno que está lá na escola, e naquele momento que o aluno está lá na escola, ele trabalha também através do centro de mídia, via chat, ou quando acaba a aula no centro de mídias, ele continua no centro de mídias, tendo a aula online com seus alunos. Então, ele tem aquele formato presencial e também tem o formato do ensino remoto, tá ok? E aí nós vamos para o terceiro passo, que é o quê? Organizar o cronograma de atividades do professor com divisão clara do tempo que será destinado às atividades presenciais e remotas. E aí, no plano de aula, a gente destaca esse cronograma para vocês, tanto retornando para vocês a parte da semana, que nós trabalharemos, como a gente vai trabalhar nessa semana de 7 a 11 de junho, tanto também com os grupos de revezamento. E aí, quando eu coloco as atividades que aí, no caso, são os conteúdos, as atividades a serem desenvolvidas na aula, você também vai colocar como seria essa aula. Então, se você for, por exemplo, trabalhar um texto, e como seria esse texto? Esse texto seria impresso, você iria colocar ele online na plataforma Meet ou Teams e projetar para os seus alunos, ou no presencial, você traria esses textos impressos e faria uma leitura com eles compartilhada ou silenciosa, individualmente. Como seria desenvolvida essa habilidade, essa atividade? Então, quando nós também colocamos aqui no passo 3, na questão da organização do cronograma e como seria a atividade a ser desenvolvida, ela precisa ter tempo. Então, qual é o tempo? É uma aula de 45 minutos? São 2 aulas? São 3 aulas? Como seria desenvolvido? Então, é importante especificar a quantidade de aulas a ser desenvolvida nessas atividades, ok? E aí, no material Aprender Sempre, lá consta também a divisão aí das aulas. Aqui, nesse caso, são 8 aulas, né? A gente tem a proposição, o horário, né? O horário a ser desenvolvido as atividades, de 45 minutos cada aula, e nós temos aí o cronograma para ser desenvolvido durante aí o ensino-aprendizagem dos estudantes. E aí a primeira aula de 45 minutos, que aí vem a situação de aprendizagem 1, onde vem encadeadas aí as atividades para serem desenvolvidas. Geralmente, a estrutura desse material é, inicialmente, um diagnóstico para saber, colher informações que os alunos já sabem, o que eles não sabem, o que precisa recuperar, o que precisa reforçar, ou o que precisa ser retomado,
né? Então, esse detalhamento no material Aprender Sempre, ele consta tudo lá. E aí nós temos o quarto passo, que é alinhar as atividades com as aulas do Centro de Mídias, que aí nós procuramos lá a habilidade, porque não adianta também nós mostrarmos a habilidade que tem no material Aprender Sempre e no currículo em ação, mas não alinharmos com o Centro de Mídias, né? Então, o que nós fizemos? Pegamos as habilidades, a habilidade em questão, nós colocamos no Centro de Mídias, lá na programação, no repositório, na verdade, no repositório, e aí nós encontramos aqui 4 aulas a respeito dessa habilidade que nós selecionamos, que aí entra na questão tanto do passo 1, concomitante com o passo 4, que aí o passo 1 é o planejar. Então, a partir do momento que nós estamos planejando a nossa aula, a gente procura aonde eu vou encontrar as atividades, as aulas que serão desenvolvidas durante o meu percurso aí de ensino e aprendizagem. Então, lá no Centro de Mídias, na parte de repositório, digitando a habilidade, a gente tem esse desenvolvimento aqui dos 4 videoaulas, onde consta o vídeo, e também o material a ser desenvolvido no Centro de Mídias, ok? Bom, aqui no plano de aula, que, como eu falei para vocês anteriormente, na questão do grupo A, grupo B, grupo C, do presencial ou remoto, o que fazer, né, nesse caso de alinhar? Como eu falei para vocês, a gente tem as atividades a serem desenvolvidas no currículo em ação. Como será desenvolvida esse material do currículo em ação na unidade escolar no presencial? Como eu disse para vocês, que algumas escolas já estão fazendo esse trabalho, concomitante, tanto presencial como remoto. Mas também nós temos escolas que estão trabalhando na vertente de que trabalhar com os alunos presencialmente, principalmente aqueles alunos que não tenham acesso. Então, eles vão à escola para que eles tenham acesso tanto à questão das aulas do Centro de Mídias, né, como também trabalhar ali, tirando as suas dúvidas, onde o aluno tem dificuldade de aprendizagem, fazer aquele trabalho intensificado, tá? E também temos escolas que trabalham com o Centro de Mídias, né, com as aulas desenvolvidas pelos formadores da EFAP. Ao acabar as aulas do Centro de Mídias, dentro do Centro de Mídias, o próprio professor, ele dá essa aula no Centro de Mídias de ensino remoto, né, no Centro de Mídia mesmo, que há essa possibilidade, trabalhando com o aluno também via chat, onde o professor ele manda algumas atividades via chat em PDF, ou utiliza também outras plataformas, como Google Classroom, para postagem das atividades, em que o professor solicita para o aluno, e também a devolutiva, a repostagem, na verdade, do aluno que fez as atividades. Então, eles utilizam essa plataforma. Se tem escolas que não utilizam para as aulas online o Centro de Mídias, eles utilizam o Google Meet, né, que também é possível ter essa aula, Google Forms, que eles também utilizam da questão das atividades, das avaliações, para terem uma tabulação, terem uma devolutiva, de até acompanhar como está sendo esse momento aí para os alunos na realização das atividades, e partindo daí dar a sua devolutiva, que também é de suma importância, a devolutiva para os alunos. Não somente a questão de entregar para os alunos as atividades, mas sim também mostrar para o aluno os pontos de atenção ou algo que precisa ser aprofundado em relação ao resultado que você obteve. Tá ok? E aqui nós temos o link do plano de aula, né, uma sugestão que nós fizemos como sugestão de preenchimento do plano de aula. Mas nós fizemos como língua portuguesa, mas isso não impede que os outros componentes, né, das outras áreas de conhecimento também possam preencher. O que nós fizemos? Nós preenchemos, tá? Para vocês, está aqui o link, vocês podem abrir tranquilamente para vocês visualizarem esse plano de aula para vocês. Por que a gente deixou o link aqui?
nós recortamos anteriormente o passo a passo, como ser preenchido, tá bom? Esse link é mais para vocês visualizarem, estudarem como vocês vão preencher cada campo e onde encontrar, tá ok? Aqui nós temos devolutivas de 2 professores que nós colocamos aqui, em relação ao nosso Forms, no componente de língua inglesa. Então, a PCNP Marisa, ela colocou dentro do seu Forms uma questão. De que maneira você, professor, tem elaborado os planos de ensino visando atendimento aos alunos pela modalidade do ensino híbrido, combinando instrução presencial e remota? Então, ela colocou aqui para nós o recorte de 2 depoimentos que ela recebeu dentro do Forms. Teve mais, mas ela selecionou esses 2 para vocês terem, assim, uma ideia, né? Principalmente, é bom essa socialização, mostrar as boas práticas, porque a gente acaba tendo outras ideias também. Então, isso é de suma importância compartilhar com vocês. Então, tem aqui, ó, em meus planos, os alunos devem assistir às aulas do Centro de Mídias e realizar atividades do currículo em ação, escolhidas conforme a habilidade pretendida. Os alunos foram divididos em grupos e estamos presencialmente na escola, dando suporte, tirando dúvidas. As atividades são enviadas em nosso e-mail e damos feedback apontando onde devem focar. Também tiramos dúvidas via WhatsApp, ou seja, eles têm a aula online, têm aula conosco presencial, enviam suas atividades e têm a sua correção de forma offline, contemplando, assim, algumas das características do ensino híbrido. Então, quais são os apontamentos que eu tenho aqui? O apontamento quanto ao sequenciamento das aprendizagens, né, as habilidades, indicação de como garantir as aprendizagens, apresentar sucintamente como vem sendo a organização de atividades do professor e atendimento aos estudantes. Já no segundo depoimento, que diz, para atender aos que estão no presencial, prepara a aula com explicações e atividades, e para os que estão no remoto, elaboram um roteiro de acordo com a aula no Centro de Mídias, com explicações e exercícios para eles fazerem. O plano de aula é quinzenal e contém as habilidades a serem trabalhadas por 2 semanas. Então, o que nesse depoimento nós identificamos? Indicação de alinhamento do plano de aula do professor, né, as atividades, com as aulas do Centro de Mídias, que foi o que nós abordamos anteriormente, esse alinhamento. Currículo em ação, aprender sempre, e as aulas no Centro de Mídias no repositório, tá? E aqui também a gente vai deixar um link de um vídeo de uma professora IPCA, uma escola daqui de Carapicuíba, que chama William Rodrigues Rebois, onde ela coloca um vídeo curto e que ela explica como está sendo o ensino híbrido na unidade escolar, como é desenvolvida essas aulas, né, tanto no Centro de Mídias como as aulas online. Então, a gente deixou aqui esse link para vocês acessarem e assistirem esse depoimento dessa professora que chama Vanessa, tá bom? Agora eu vou passar a palavra agora ao Alex, que vai falar um pouquinho do plano de aula dos anos iniciais. Vamos lá, Alex. Primeiro, gostaria de cumprimentar todos, boa tarde, espero que todos estejam bem, com saúde. Como a Vivi falou, eu sou o Alex, um dos nossos PCNPs dos anos iniciais. E com relação ao plano dos anos iniciais, é importante destacar que nós sempre tivemos a preocupação de que o plano que organiza o trabalho do professor nos anos iniciais pudesse dar conta da realidade do professor polivalente, que é um professor que está acompanhando o tempo inteiro o seu aluno. Então, a gente sempre teve essa problemática de que o professor polivalente, ele não tem apenas 2 ou 3 aulas com seus alunos, mas ele tem aí a carga horária, né, digamos assim, fechada
atendendo os seus alunos. Essa demanda nos coloca esse desafio de pensar um plano de aula adequado para esse segmento. Então, a nossa preocupação sempre foi pensar num plano que pudesse preservar os elementos essenciais, como vocês veem aparecendo aí na tela do computador de vocês, de que um plano precisa ter, né? As habilidades, os objetos de conhecimento, que estão aí já na primeira parte, assim como a descrição das estratégias e a avaliação. No entanto, além disso, a gente precisava de um plano que mantivesse e respeitasse a organização da rotina semanal dos professores dos anos iniciais, como a gente já tem feito ao longo dos anos. Então, o que vocês veem aí é um plano que, além de contemplar aspectos essenciais do planejamento, como as habilidades, os objetos de conhecimento, as estratégias de avaliação, também respeita esse cronograma que nós já tínhamos anteriormente na descrição da rotina. Então, vocês podem ver nessa outra prancha uma segunda parte do nosso plano que contempla aí toda essa organização semanal das aulas, seguindo o roteiro e alinhado ao centro de mídia. Então, em cada um dos nossos dias da semana, as 3 primeiras aulas correspondem àquilo que, de alguma maneira, é trabalhado no centro de mídias, e a quarta e quinta aula de cada um dos dias, os nossos professores têm a oportunidade de completar a matriz curricular dos anos iniciais e também de atender os alunos conforme as suas necessidades, né? Então, esse plano consagra esse período de uma semana, já estabelecido na rotina dos anos iniciais, e, ao mesmo tempo, abre espaço para que os professores possam, para que vocês possam descrever os procedimentos de aula que são adotados para os alunos que estão participando, seja presencialmente, seja remotamente, partindo do princípio que esses alunos precisam ter aí ofertadas atividades com as mesmas habilidades, né, com a mesma aula. Por fim, para fechar aqui, vocês veem a última parte do nosso plano, que é uma parte importante em que nós, professores, precisamos cuidar de quais procedimentos a gente vai utilizar para que os alunos que estão em casa, que estão participando da aula de maneira remota, possam também participar dessa aula da mesma maneira que os alunos que estão no presencial, digo, com a mesma habilidade, né, com a mesma atividade. Nesse sentido, a gente também precisa descrever os recursos e suportes que serão utilizados na aula e também a avaliação desses nossos alunos. Sempre importante a gente entender que a avaliação precisa dar conta de como o professor vai propor a entrega das atividades, em como ele vai dar a devolutiva para os alunos das atividades entregues, e que elementos ele vai poder retirar dessa avaliação para poder pensar a aprendizagem dos seus alunos e o replanejamento. Por fim, a nossa rotina tem também um pedido, que é de que os professores dos anos iniciais possam descrever aí as atividades que eles desenvolvem em ATPL, né, em aula de trabalho pedagógico livre, indicando ações importantes, como quais são as ações naquela semana que o professor está fazendo, com relação ao planejamento das aulas, a correção das atividades dos alunos, a busca ativa e a recuperação. Então, esse é uma sugestão de plano, importante frisar isso, uma sugestão de plano que preserva elementos importantes, mas que está aberto às necessidades das nossas escolas e que pode ser modificado para atender o contexto de cada uma das nossas unidades escolares. Então, é isso, e eu passo, então, a palavra para o nosso Miller, nosso articulador aqui, para continuar a reunião. Miller, com você. Obrigado, Alex. Bom, é isso. Com a participação de todos aqui, trabalhando aí com os planos, trabalhando com o guia do ensino híbrido, discutimos um pouquinho da participação de todas as áreas. Temos ali uma sugestão de plano que serve para o ensino fundamental 2 e médio. E agora o Alex também trouxe a sugestão do plano para os anos iniciais. Lembrando que os anos iniciais têm a particularidade da rotina, que já e que funciona muito bem, representa um grande avanço na participação dos alunos,
E no Fundamental 2 e médio nós não temos a rotina, mas já surgiu como sugestão, inclusive com informações na IFAP, no Centro de Mídias, a construção dos roteiros de aprendizagem. Então, há possibilidade, sim, de você fazer um trabalho de um plano, porque o plano é aquele documento do professor, né, que ele expressa o planejamento de trabalho que ele vai fazer. O plano é documento, né, o planejamento é um processo criativo de intencionalidade, de construção, aí ele vem e constrói o plano. O plano, ele está ali, descrito ali com aquilo que realmente é importante para o trabalho do professor. E pode, sim, estar associado aos roteiros de aprendizagem, que podem ser enviados aos alunos. Por quê? Porque nós, aqui na diretoria, a própria secretaria, a própria SEDUC, já trabalhou os roteiros de aprendizagem como uma ferramenta de engajamento. Então, há essa possibilidade, a gente entende que as escolas possam fazer as suas construções, a gente respeita muito esse trabalho e autonomia das escolas, e nós deixamos aqui todos os links dos materiais que nós utilizamos, deixamos aí, nós temos também o contato via as áreas, pelas plataformas, aí, pelos blogs, e gostaríamos muito de agradecer a todos pela paciência, por estarem conosco, por enfrentarem todo esse desafio conosco na parceria, no trabalho, nesse trabalho colaborativo, que é isso que faz tudo valer a pena. A gente sabe que pode contar com vocês aí na escola, vocês sabem que podem contar conosco aqui no Núcleo Pedagógico, na diretoria de ensino, e a gente segue o trabalho desejando muito bom trabalho, muito boa sorte a todos vocês, fiquem protegidos e que contem conosco para que a gente consiga ajudar. Tá bom? Me despeço de todos vocês, grande abraço e até a próxima.